Toda vez que eu falo que não precisa bater na criança para conseguir educar, vem alguém e comenta, então, mas tem criança que funciona à base da conversa, outras crianças só funcionam apanhando. Eu sempre vejo esse tipo de comentários, eu sempre recebo esse tipo de respostas e eu sempre penso a mesma coisa. Quando a pessoa tá falando que tem criança que resolve à base da conversa, tem criança que só resolve apanhando, ela está falando das crianças que são mais melancólicas e das crianças que são mais explosivas. Por quê? Porque na nossa disciplina tradicional, que é a disciplina punitiva, que você grita com a criança, você briga, você põe de castigo, você bate. A criança que é melancólica, ela acaba murchando, ela acaba se diminuindo, se colocando em posição de inferior. E pelo fato dela se colocar em posição de inferior, dela ir murchando, o adulto que tá brigando com ela tem a sensação de que aquilo tá funcionando. Essa criança parou de me responder, parou de fazer coisa errada e agora ela está chorando, ela entendeu a bronca que eu dei. Enquanto a criança que é explosiva faz o processo oposto. Você briga com ela e ela briga com você de volta, ela vai medir forças com você. E aí a pessoa que não tem ainda os recursos nobres de educação vai partir para a violência, para o castigo, vai partir para o tapa, porque tem a sensação de que aquela criança é incontrolável, de que aquela criança é difícil, que a base da conversa você não consegue controlar aquela criança. Mas as duas personalidades na prática não funcionam bem com a disciplina punitiva, nem a criança que tem a personalidade melancólica, pouco menos a criança que tem a personalidade explosiva. Porque quando você briga, quando você grita, quando você diminui, quando você humilha uma criança que tem uma personalidade mais melancólica, essa criança vai murchando, e na cabeça dela, ela tem pensamentos do tipo, eu não sou bom o suficiente, essa pessoa não gosta de mim, eu sempre faço tudo errado, eu não me encaixo em lugar nenhum, ninguém gosta de mim, ninguém tem paciência comigo. Esse tipo de pensamento passa pela cabecinha da criança, ainda que não seja tão claro ou tão racional quanto eu estou te explicando aqui. Mas esse tipo de coisa que ela pensa, esse tipo de coisa que ela sente. A criança melancólica, quando você grita com ela sente que ela fez algo de muito errado, que você está muito chateado com ela, e ela não só fica chateada porque ela fez algo de errado, mas ela também fica chateada por estar decepcionando você. Então isso vira uma bola de neve de sentimentos ruins dentro da criança. Enquanto a criança dá raiva, você briga com ela e ela também fica chateada porque, enfim, ela entendeu que você está descontente com algum comportamento, mas ela não quer ser tratada daquela forma, ela não concorda com aquilo, ela tenta medir forças com você, e aí ela sente que você é extremamente dura com ela, que você é extremamente impaciente com ela, e que ela precisa se defender de você, que ela precisa partir pra cima de você e responder você à altura, porque senão ela não consegue se defender. Você está usando e abusando do seu tamanho, da sua autoridade, do fato de você ser mais velho e maior do que ela. Então, as duas personalidades sofrem grandes prejuízos quando a gente educa pela disciplina punitiva, que é a disciplina tradicional. E quando a gente acha que a criança que tem a personalidade explosiva só funciona apanhando, significa na prática que a gente não tem as habilidades, que a gente não tem as ferramentas, que a gente não tem o conhecimento que precisa ter para lidar com aquela criança. E o porquê que o apanhar nesse caso funciona, né? Muita gente me pergunta também, mas bater no filho funciona? E a minha resposta é sempre depende. O que você quer? Você quer resolver o seu problema agora? Você quer colocar um band-aid nessa situação? Você quer uma solução paliativa ou você quer uma solução a longo prazo, uma solução para a vida? Porque realmente se você bate numa criança de 4 ou 5 anos, a curto prazo vai funcionar, porque você é muito mais alto do que ela, né? Muito maior do que ela, muito mais velho do que ela, muito mais forte do que ela. Então quando você agride o corpo físico da criança, funciona ali a médio curto prazo, porque ela fica com medo de você tá batendo nela, você tá agredindo o corpo dela, mas não vai funcionar na adolescência, mas não vai funcionar na vida adulta, quando você não puder mais bater nesse indivíduo, né, nessa criança que vai deixar de ser criança, isso vai parar de funcionar, e você não só não vai poder corrigi-la dessa forma agressiva, quanto você ainda vai ter detonado a conexão com ela. Então, para médio e longo prazo, bater na criança não tem fundamento nenhum, não funciona para absolutamente nada, não ensina nada e ainda prejudica o vínculo. Agora, se você não quer educar, se você quer simplesmente resolver o seu problema de imediato, tirar essa situação da sua frente, aí realmente você pode ver algum benefício no bater na criança. Não estou dizendo para você bater no seu filho, ao contrário, o intuito desse vídeo é realmente explicar que bater não educa, bater não funciona, e a gente não precisa disso para educar a criança. O que eu quero dizer com isso é que tem muita gente que acredita que o bater funciona simplesmente porque a criança fica com medo e enquanto ela é pequena, a pessoa consegue ver algum tipo de
melhora no comportamento. E não é que o comportamento melhora, é que a criança está com medo. E aí, com medo, ela acaba não fazendo mais aquela ação porque ela não quer sofrer a agressão novamente. Mas a médio e longo prazo, isso não vai ter intuito nenhum, isso não vai ter resultado nenhum, porque essa criança não vai sentir medo de você para sempre. Ela não vai ter 4, 5 anos para sempre. Ela vai crescer, ela vai ficar mais forte, ela vai ficar mais alta, ela vai ficar mais inteligente. E esse medo que ela sente de você vai simplesmente acabar. E se você não criou conexão com essa criança, se você não educou essa criança de verdade, quando chega na fase da adolescência, que ele já não sente mais medo, que você já não consegue mais controlar, que você já não consegue mais bater, aí você perde a mão. Então bater não funciona. E não é que as crianças que têm a personalidade explosiva precisam apanhar para aprender, e sim que o adulto em questão que está educando não tem as habilidades que ele precisa ter para lidar com aquela personalidade específica da criança. Lidar com a personalidade melancólica é mais fácil quando a gente está falando de disciplina punitiva, porque você grita com a criança fica moada, chora ali um pouquinho, então você acha que conseguiu aquilo que você queria, então passa essa sensação realmente, mas você não conseguiu. Quando você grita com uma criança que tem a personalidade mais melancólica, quando você põe a criança no cantinho do castigo, como eu já expliquei antes, né, cantinho do castigo do pensamento, você tá dizendo para essa criança indiretamente que você não gosta dela, que você não tem paciência com ela, que ela não faz nada de bom, que ela não é suficiente, que ela não foi boa o suficiente, que ela tá desapontando você. Você tá colocando na cabeça dela, no inconsciente dela, diversas mensagens que são negativas e que eu tenho certeza que você, enquanto pai, enquanto mãe, não queria passar essa sensação pro seu filho. Porque quando a gente bate, quando a gente aplica um castigo, é na melhor das intenções. Nós queremos educar, nós queremos preparar esse indivíduo para o futuro, mas muitas vezes a gente não tem nem noção da consequência que esse castigo, que esse tapa, que essa bronca que a gente está dando vai ter no futuro, vai ter a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo também. Então, parar para pensar nisso, saber que tipo de personalidade tem a sua criança e se preparar para educar a sua criança de acordo com a personalidade dela é imprescindível para a gente criar crianças saudáveis, crianças bem desenvolvidas, crianças confiantes, crianças seguras e crianças que verdadeiramente tenham aprendido valores e princípios, e não crianças que tenham aprendido só a ter medo, porque o medo vai passar. Os valores que você ensinar é que ficam. Então a gente precisa ter isso em mente se a gente está falando de educar. Bater não educa. E quando a gente bate, ainda tem uma outra consequência, né? Ainda tem um outro detalhe disso, é que quando a gente bate, nós estamos dizendo para a criança que a gente também não sabe o que a gente está fazendo e que a gente também não tem o menor controle sobre as nossas emoções. Porque pensa comigo, a criança vê um brinquedo no shopping, aí ela te pede o brinquedo, você diz não, a criança rola no chão, você fica irritado porque a criança está gritando e rolando no chão, você vai e bate na criança. O motivo que fez a criança rolar no chão e gritar foi a frustração de ter ouvido não, porque ela queria o brinquedo. O motivo que fez você bater na criança foi a frustração de ter visto a criança gritando e rolando no chão do shopping. Ou seja, a criança não soube lidar com a frustração dela e você também não soube lidar com a sua. Ela lidou com a dela de um jeito ruim e você lidou com a sua de um jeito pior ainda. Porque a criança, enquanto tá rolando no chão do shopping, ela não tá machucando ninguém, mas você, quando bate na criança, está machucando ela. Então, quando a gente lida de forma agressiva com a resposta emocional dos nossos filhos, nós estamos dizendo e mostrando para eles que nós também não sabemos lidar com as nossas próprias respostas emocionais. Por isso que o autocontrole, o autoconhecimento, a inteligência emocional é imprescindível no processo de educação. Se você não consegue lidar com a sua frustração, você não vai conseguir ensinar o seu filho a lidar com as dele.